Ações fecham cerco contra Bolsonaro e caso em Haia caminha para ser aceito. Ou seja, o Bolsonaro pode ser julgado em tribunal penal internacional. Gente, para fazer esse giro de notícias aqui, essa seleção fina de tudo que está rolando no mundo e você sair bem informado logo pela manhã, eu peço, por favor, que vocês mandem superchats, que vocês se tornem membros aqui do nosso canal. Depois essa live vai ser cortada em diversos... A gente vai ter vários cortes aqui para vocês acompanharem todo o meu trabalho. Tudo isso é muito necessário e eu peço que vocês me ajudem com isso aqui para a gente poder manter o nosso trabalho funcionando. Vamos continuar aqui. É a coluna do Jamil Chad lá no UOL. As denúncias contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional por seu desmonte das políticas indigenistas e por suspeita de crimes contra essas populações caminham para serem aceitas. 3 fontes consultadas pelo Jamil, diferentes em Haia e no Brasil, sinalizaram que existem sinais claros de que os processos contra o ex-presidente ganharam um novo ritmo e que há uma forte tendência a uma admissibilidade dos casos. A sinalização acontece no momento de incremento da pressão internacional contra Bolsonaro, em medidas que têm como objetivo fechar o cerco contra o ex-presidente. A partir de terça-feira, pela primeira vez, o Brasil receberá a visita de um representante da ONU que tem como mandato investigar riscos de genocídio entre uma população. A queniana Alice Warimu Nenderito, conselheira especial do secretário-geral para a prevenção do genocídio, ficará no país até 12 de maio e focará sua agenda na situação dos povos indígenas e da comunidade afro-brasileira. Uma das estratégias do governo é a de conseguir um informe internacional chancelando a ideia de que, sob o governo Bolsonaro, essas populações viveram riscos reais de genocídio. Um eventual documento de Ninderito poderia reforçar a pressão sobre o ex-presidente e deve alimentar as denúncias em Haia. Entidades brasileiras irão submeter um novo informe para o Tribunal Penal Internacional com detalhes sobre a situação da crise humanitária vivida pelo povo Yanomami. Uma vez mais, o foco vai recair sobre Bolsonaro. No caso do tribunal, as indicações também têm deixado interlocutores cautelosamente otimistas e apontam para uma forte tendência de que as denúncias sejam aceitas. Não se trata ainda de entrar no mérito de um eventual crime que Bolsonaro tenha cometido, mas, em primeiro lugar, uma avaliação se a Procuradoria da Corte tem mandato para assumir tais queixas contra o ex-presidente. Desde 2020, Bolsonaro tem sido alvo de diferentes denúncias no Tribunal Penal Internacional, pelo menos uma delas foi arquivada, mas as queixas relativas à situação dos indígenas chamaram a atenção da Procuradoria da Corte que, por um ano, recebe mais de 700 denúncias em todo o mundo. Casos como o que foi apresentado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil apontavam para crimes resultantes do desmonte da assistência às populações tradicionais. Uma das tendências em Haia é a de reunir em uma só avaliação as diferentes evidências apresentadas pelos diferentes grupos. Juristas consultados pelo UOL apontam que um dos pontos principais a ser considerado antes do início de uma investigação é o conceito de complementaridade entre Haia e a Justiça Nacional. Ou seja, para que um caso seja aceito, alguns princípios são examinados. Aí avalia se já existe um caso aberto contra aquela pessoa em seu país de origem, mas pode optar por ir adiante com a investigação em situações nas quais o Estado é incapaz ou opta por não realizar um inquérito de forma independente. A Corte examina se os procedimentos nacionais foram realizados com o objetivo de proteger a pessoa em questão da responsabilidade criminal por crimes da jurisdição do tribunal. Se houve um atraso injustificado no processo, que nas circunstâncias é inconsistente com a intenção de levar a pessoa em questão à justiça. Os procedimentos não foram conduzidos de forma independente ou imparcial e foram conduzidos de uma maneira que, nas circunstâncias, é inconsistente com a intenção de levar a pessoa em questão à justiça. Para juristas, a inação do Estado diante de um crime torna o caso imediatamente admissível no Tribunal Penal Internacional, mas a inação não é o único elemento que pode levar a Corte a considerar uma ação contra o suspeito. Se Bolsonaro já está sendo investigado, é necessário que os crimes pelos quais ele é denunciado em Haia sejam os mesmos pelos quais existe um processo doméstico
contra ele. Tem uma coisa também, o Tribunal de Haia ele é muito político, tá, gente? Então anda também os processos e o Bolsonaro perdeu alianças internacionais, né? Jane Nascimento, nossa membra muito queridíssima, os crimes na pandemia contam sim, Lívia Blumelli. Os Estados Unidos está com uma pauta, inclusive, pró-ciência, sustentabilidade, então tem uma pressão internacional para que o Bolsonaro seja caçado. Vamos curtindo, e vou compartilhando, vou curtindo e vou compartilhando, vamos curtindo e vou compartilhando. Para a gente poder ficar muito bem informado, queridos. Em 2006, num caso envolvendo a República Democrática do Congo, o TPI decidiu aceitar a denúncia, mesmo quando o suspeito já havia sido detido em seu país de origem. Naquele momento, a Procuradoria decidiu que, para que o caso seja inadmissível, os procedimentos nacionais devem abranger tanto a pessoa quanto a conduta que é objeto do caso perante o tribunal. Entre as entidades que levaram os casos para a Haia, existe um otimismo cauteloso diante das sinalizações por parte da Procuradoria. Um processo, porém, pode levar ainda meses ou anos para de fato significar qualquer risco de prisão para Bolsonaro. No ano passado, o Tribunal Permanente dos Povos, o TPP, já condenou Bolsonaro por crimes contra a humanidade cometidos durante a pandemia da Covid-19 e indicou que uma outra política teria salvo pelo menos 100 mil pessoas. A condenação, porém, não tinha consequências práticas contra Bolsonaro, mas ainda que apenas simbólica e moral, a decisão pode ampliar a pressão internacional contra o ex-presidente brasileiro. O órgão internacional, criado nos anos 70, não tem o peso do Tribunal Penal Internacional, nem a capacidade de tomar ações contra um Estado ou chefe de governo, mas a condenação foi considerada por grupos da sociedade civil, ex-ministros e juristas como uma chancela importante para colocar pressão sobre o Palácio do Planalto e expor Bolsonaro no mundo. Bolsonaro, segundo o tribunal, cometeu atos dolosos e intencionais contra a sua população. Os membros do órgão ainda recomendam que o Tribunal Penal Internacional avalie ainda a possibilidade de genocídio cometido pelo Estado ao longo de décadas e intensificada mais recentemente pelo ex-presidente. A sentença simbólica foi transmitida para a corte na Holanda. Então, o cerco está se fechando para esse criminoso que nós tivemos na presidência da República. Tem gado bolsonarista aí, mas eu vou deixar o cara para ele dar esse engajamento enquanto o mito dele está enfrentando aí esse tipo de coisa. Parece que o Bolsonaro vai se ferrar de fato